Fala pessoal, estamos nós aqui novamente juntos para mais um episódio do Contraponto Podcast. Ao meu lado, sempre com brilhante presença aqui do Dr. Claidemir Rezende, à minha frente o Dr. Rafael Ramos e hoje a nossa convidada, mais uma vez abrilhantando o nosso bate-papo, doutora Fernanda Vasconcelos. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda e dá as suas boas-vindas aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador aí. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer ter essa troca com vocês e poder falar para os nossos ouvintes, que hoje são meus também, colaborar, agregar um pouquinho mais na vida de todo mundo com esse debate. Isso, eu gostaria de iniciar aqui o nosso episódio de hoje, nosso episódio número 19, e eu gostaria de iniciar agradecendo não só a presença da nossa convidada, mas agradecendo também a todos os nossos seguidores e a todos os nossos telespectadores, né, que vêm nos acompanhando no nosso programa. Perto aí de completar um ano, a gente cresceu bastante em questão de visualização, cresceu bastante em questão de seguidores. Né? Nós começamos com a página do zero e hoje nós temos mais de 2.000 seguidores na nossa página do YouTube. Já tem 2.000 seguidores? Mais de 2.000, fora a página do Instagram e outras páginas. Né? E o nosso último canal, episódio que bateu o nosso recorde, o episódio número 18, sobre a questão das drogas, nós batemos o nosso recorde alcançando aí mais de 4.000 visualizações. Então hoje eu dedico a minha introdução aqui aos agradecimentos a todos que nos Muito bem acompanham. colocado, doutor. Muito bem colocado. Muito Parabéns bem colocado, a todos vocês. O projeto parece estar caminhando, né? E pedir o pessoal para continuar encaminhando o nosso link, passando para as outras pessoas. São coisas importantes. Hoje, em um mundo onde que tanta bobagem é dita, né? Quando você encontra um programa que está debatendo coisas importantes, que ajudam a sociedade, ajuda a pensar, é sempre importante para poder trabalhando culturalmente e também para eles participarem também do nosso programa. Você pode deixar mensagens para a gente estar respondendo, né? Ou direto pelo nosso canal do YouTube, ou então pelo Instagram. A gente está sempre aí disposto para estar interagindo com vocês que são os nossos seguidores. E hoje um tema mais do que polêmico, né, para a gente estar discutindo aqui. Exatamente. Assim como foi o nosso último episódio, onde nós discutimos sobre a legalização das drogas, hoje o tema, tão polêmico quanto, tão controvertido quanto, nós vamos conversar sobre a legalização do aborto. É um tema que vem sido já discutido na sociedade já há algum tempo, mas que nas últimas semanas, em função do voto, né, da ministra Rosa Weber, então presidente, ter colocado em pauta ainda no plenário virtual e ter votado a favor da legalização do aborto, isso voltou em grande discussão na sociedade e hoje nós estamos aqui exatamente para debater isso. Sabendo que, assim, nós não temos aqui hoje, apesar de a gente até tentou trazer um médico, alguém técnico na área para poder falar mais especificamente sobre a questão de saúde, a questão da gestação, né, do tempo, mas a gente vai tentar aqui não se ater somente às questões jurídicas, que é o que a gente talvez domine, né? Mas a gente sabe que isso envolve não só questão jurídica, mas tem questão moral, ética, filosófica, religiosa, e eu tenho certeza que o doutor aqui nessa parte vai dar um pitaco. E é isso, quero saber o que vocês esperam desse debate. Certamente alguém vai fazer um contraponto aqui, tenho certeza que a gente não vai concordar em tudo, mas nós estamos aqui exatamente para isso. O que a gente percebe, né, que hoje a gente tem duas divisões, né? As pessoas que defendem meu corpo, minhas regras, né? E aquelas pessoas que são totalmente contra qualquer tipo de aborto. E também tem um grupo menor que alega, não, aborto só em determinado tipo de caso. Eu fiz uma pesquisa agora recentemente no Instagram, onde eu coloquei lá, você é a favor, contra ou depende. Então eu tive lá a favor das drogas, a favor do aborto, porque eu também falei isso, porque fiz também das drogas, né? Do aborto deu 27% a favor do aborto, da legalização do aborto. Tivemos 12% dizendo que dependeria. Então, se a gente somar, a gente tem um número muito próximo de 50%. E o restante foi negando. Segundo o Datafolha, as últimas informações que tivemos, 72% dos brasileiros são contra totalmente o aborto, né? Esse dependeu até, que seja em virtude de algumas situações que a legislação até permite que haja o aborto legal. Nós temos casos de estupro, casos em que há risco para a gestante,
e também em casos de fetos anencéfalos, né? Aqueles que não acabam vindo Foi uma construção jurisprudencial. a não né? ter ali uma condição de vida, então acaba também gerando o direito ao aborto legal. Mas, em regra, o aborto ele é crime, é uma pena ali que, ao meu ver, não é uma pena alta, é uma pena de detenção, ou seja, não é permitido que se inicie o cumprimento da pena no regime fechado, uma pena que vai de 1 a 3 anos, que muitas vezes gera até a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, né? Então a pessoa acaba nem sendo presa. Exatamente. Né? A questão também ali de a pena um pouco mais grave para quem induz o aborto sem o consentimento da gestante e para casos da pessoa que realiza o aborto, muitas vezes feito por médico, também há uma pena em relação a isso. Agora, o questionamento, eu vejo que ele realmente, a maior dúvida da população em relação a isso, o que gera mais conflito, é porque existem várias segmentações de ideias. Tem pessoas que são contra pela questão da religião, tem pessoas que são contra pela questão da ciência, que a própria ciência em si há várias teorias de quando se inicia a vida. É isso aí que é questão. Isso. Nós temos teorias da teoria da atividade cerebral, que seria a partir do início da massa encefálica que ali começaria a vida. O que é uma questão de lógica, até porque a morte se dá quando há morte cerebral. Então, por lógica, a vida também seria quando há o início da atividade cerebral. Nós temos ali a teoria da nidação, né, que é do gradualismo. Nidação, perdão. Obrigado por corrigir, doutor. Que quando se há um encontro aí do embrião, quando ele se cola à parede do útero, e ali se começa já a transformação tanto do corpo da mulher como do embrião, o que viria já a ter um sentido na vida, né? Que a partir dali começaria o desenvolvimento da vida. Então, nós temos diversas teorias e há esse conflito. Então, como se chegar ao ponto em que deve se legalizar ou deve manter a criminalização? Eu vejo que, assim como no último episódio, quando nós falamos a respeito das drogas, em que há ali um ativismo jurídico por parte do judiciário, eu vejo que ocorre o mesmo sentido em relação ao aborto. Eu não concordo com a forma que está sendo feita. Eu entendo que há ali uma ação para se julgar a constitucionalidade em relação ao direito da liberdade e o direito da vida, que há esse conflito entre direitos, mas essa interpretação do conflito é porque o direito existe para os dois. Para entender qual o direito deve se sobressair, no nosso histórico, nós já tivemos votação pelo Legislativo, desde 1940, quando promulgou a lei em relação ao aborto no Código Penal, e incluindo depois, quando veio a Constituição em 88, e diversas vezes passam outros projetos de leis que acabam não gerando a descriminalização do aborto. Então, por vezes, isso já é julgado pelo Legislativo, né? Já é votado pelo Legislativo. E eu entendo que, devido a isso, é uma Constituição legislativa, que deveria ser do Congresso a responsabilidade de votar em relação a isso, porque é o Congresso que nos representa como cidadãos, como sociedade. É o Congresso que faz isso. A gente não elegeu nenhum ministro para estar ali para julgar sobre os nossos pensamentos como sociedade. Nós elegemos os nossos deputados, os nossos senadores. Então, caberiam a eles. O primeiro questionamento que eu faço é em relação ao modo em que está sendo votado. Falar sobre isso aí. Quero ver a doutora Fernanda, primeiro dar um primeiro pitaco em relação a isso. O que a doutora acha, pensa? Meu primeiro pitaco é falando que eu também fiz essa enquete no meu Instagram e coloquei lá pessoas que estão de acordo com o aborto, pessoas que não estão de acordo e pessoas que ainda não têm a opinião formada. E aí a maioria votou que é a favor do aborto. Eu acho que isso aconteceu no meu Instagram, foi mais de 40% a favor. Diferente do Dr. Guaidemir, que foi 20 e pouco, né? Acho que isso aconteceu porque o meu público-alvo, as pessoas que interagem comigo são mulheres, maioria mulher. Então, aí já dá para ver a pessoa mais afetada com a gravidez ou com o aborto é a favor. Então, a gente já consegue ter uma noção de como que isso impacta na realidade, na vida dessas mulheres e como elas estão se posicionando. O direito tem que legislar para todos, inclusive, principalmente, para quem é alvo desse direito. Eu até entendo, mas, por exemplo, assim, a gente está no século XXI, né? E um acesso muito grande à informação. A informação hoje solta na palma da mão, né? Você, às vezes, tem uma família, tem uma casa que tem 5 pessoas e naquela casa ali tem mais número de celulares do que pessoa. A internet se tornou uma realidade. Então, todo mundo tem acesso a várias coisas.
Então, quer dizer, a gente tem vários métodos contraceptivos. Seja a pílula, seja o preservativo. E detalhe, ainda tem a chamada pílula do dia seguinte para a pessoa tomar. Em caso, quando a pessoa sofre alguma violência sexual, é uma das primeiras coisas que são aplicadas nela logo assim. Então, eu entendo, né, tecnicamente, que a gente já tem lá o problema quando o bebê traz risco para a mãe, né? Ou então que já mostra que clinicamente ele está morto, que já são casos já abraçados pela nossa legislação. Então, fora disso, eu entendo que não tem por que abrir mais esse tipo de exceção. Né? Embora respeito que a pessoa, meu corpo tinha que ter protegido o seu corpo. Nesse ponto, sou obrigada a concordar. Eu sou mulher, advogo para mulheres, mas eu também concordo que a gente tem que ter noção das consequências dos nossos atos. Exatamente. Nós somos né? adultos, somos civilmente capazes, plenamente capazes. E a gente tem que se responsabilizar pelas possíveis consequências. Uma medida que eu acho que tem que ser tomada é essa questão da política de prevenção à gravidez indesejada. Qualquer um pode chegar no posto, numa UBS aqui em Campos mesmo, e pedir uma camisinha de graça. Não, rodoviária. Tem lá, pendurado lá, você chega lá e pega. É porque acontece, né? É tudo um desequilíbrio social. A gente observa tudo que se trata de um desequilíbrio social. A partir do momento que se teve uma liberação do sexo, de várias formas, que trouxe de uma vertente que deveria ser feita de forma indiscriminada, prazer por prazer e assim desse sentido, né? Acabou trazendo algumas pessoas para esse mundo que acabaram se relacionando de forma a não se precaver. E com isso, o que aconteceu? É lógico que vai ter o resultado, né? Teologicamente, para quem não sabe também, eu sou formado em teologia, a gente entende o seguinte, que como a semente se germina no solo, a partir do momento que o esperma ele acopla dentro do útero, fecunda, naquele exato momento ali, vem a chegada do Espírito de Deus naquilo dali. Então, naquele momento ali, daquela criação, já no primeiro contato, igual quando a semente germina no solo fértil, que tem o primeiro contato, que ele abre a primeira raiz, o primeiro suspiro, o primeiro passo que acontece após o encontro é o Espírito Santo que ele entrega a cada um de nós. Então, a partir desse momento, quando você aborta ou ataca aquilo dali, é um atentado direto contra os preceitos religiosos. Você automaticamente, por quê? É lógico que existe na teologia o Deus todo misericordioso, mas ele é também tratado como fogo consumidor. E existem pecados, principalmente contra o Espírito Santo, que são considerados imperdoáveis. Então, pelo meu entendimento, né, até no caso de estupro, não daria base religiosa para a pessoa assim ainda pegar e destruir aquela vida. Entendeu? Então, quer dizer, teologicamente, a defesa, eu entendo bem quando eles pensam em relação àquilo dali, né, porque existe o entendimento que todos juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Então, fazendo parte do corpo de Cristo, o que acontece? Quando você tira alguma coisa, você está atacando o próprio Deus. E isso é um pecado que ele não tem como ser retratado. E as pessoas, muitas vezes, cometem esse tipo de crime, que o aborto hoje é um crime, feito de forma discriminada, e carregam esse peso pela cabeça dela para o resto da vida. Então, são coisas que a gente tem que ser pensadas, né? Porque para quem tem e acredita e tem uma base religiosa, uma vida religiosa como base familiar ou base de vida, a gente tem que analisar o seguinte, entendeu? Ele pode até fugir da lei dos homens, mas da lei de Deus ele não vai fugir. Então, é uma imposição que a gente coloca, que é o reflexo dos evangélicos, das pessoas que trazem essa forte tendência. A gente foi catequizado diretamente por portugueses que trouxeram automaticamente a igreja para dentro, né? Quanto tempo a igreja foi colocada como o grande reinado, né? Então, quer dizer,
os grandes reis sempre se reportavam aos seus líderes religiosos para tomar alguma decisão. Então, a igreja sempre teve uma grande influência, e isso está muito dentro de nós. Então, para a gente tomar um ato assim desse sentido, com essa base religiosa que a gente tem, é muito conflitante, né? Com certeza. Certamente que a nossa sociedade ela é constituída dentro dessa cultura religiosa, né, dessa cultura cristã. O nosso histórico diz isso. Então, não dá para negar que parte da nossa educação é voltada desse modo. Eu mas vejo... Perdão, Sim, mas falar. vocês precisam concordar que a religião tem perdido o seu poder, sua influência na sociedade e cada vez mais. Sim, Fato gradativamente. que o direito, ele tem muita influência da moral e dos costumes, mas moral e costume são coisas muito subjetivas dentro de uma sociedade. A religião é só um fator que atualmente não está influenciando tanto mais. A gente não pode negligenciar todas as outras religiões que não compartilham dos mesmos ideais por causa do nosso cristianismo. Eu também sou cristã. Sim. Mas eu tenho muito entendimento de que eu não posso impor o meu cristianismo para o resto da sociedade. E esse resto da sociedade está crescendo cada vez mais. Quando a gente fala de direito, de legalização, a gente não pode impor isso. Eu acho que até Barroso falou que a criminalização impor de uma forma autoritária uma violação. Sim. É o Estado querendo impor a vontade dele. Exatamente. Aí, se é uma questão moral, você que não faça. Sim. Eu que não faça. É a questão da liberdade de escolha, né? Sim, até por isso que no início eu citei que quem deveria fazer essa votação e legislar sobre isso é o Congresso. Exatamente. Porque são eles que nós, na que hora do nosso representa o voto, povo. eu quero votar em quem? Se eu quero votar por questão de religião, eu vou procurar o meu representante que seja da religião pautado da minha forma, né? Que seja da minha bancada. Por isso que no início eu já defendi isso. Eu acredito que até para respeitar todo mundo da sociedade, né, todos os seus eleitores, deveria ser feito dessa forma por meio do Congresso. Tá, vamos lá. Eu, assim, já discordando do doutor, fazendo um contraponto. Eu adoro discordar de mim, não tem jeito. Não, mas assim, como técnico, né, na área, né, e eu nesse ponto eu não sigo o entendimento que eu expressei aqui no que tange a legalização das drogas, porque eu acho que tem algumas peculiaridades que são diferentes. Nesse caso específico, eu tive a oportunidade de não ler o voto da ministra Rosa Weber todo, porque são 100 laudas, mas eu li parte do laudo. E é um laudo brilhante, um voto brilhante. Ela, como uma mulher, né, e ter aquela autoridade de iniciar, de chamar antes de se aposentar e votar daquela forma. E ela divide o voto dela em três partes. Na primeira parte, ela defende de fato que é isso que o doutor falou, que não seria uma prerrogativa, uma incumbência privativa do Congresso Nacional de tratar desse assunto. E aí eu concordo com o que ela diz, porque se não cabe ao STF analisar questões que envolvem direitos fundamentais que afetam diretamente a Constituição, para que então tem o STF? Porque, de fato, essa legislação foi aprovada em 1940, como bem disse o doutor, em uma sociedade em que a mulher não trabalhava, a mulher não saía de casa, em que era uma sociedade completamente patriarcal, em que a mulher era somente reprodutiva, não era produtiva. E hoje, nós estamos no ano de 2023. Quantos anos já se passaram da aprovação desse Código Penal? Será que a sociedade que é da época de 1940 é a mesma de hoje? Certamente não. Certamente não. E aí nós temos que acompanhar a sociedade, né, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. Como que os direitos das mulheres evoluíram de lá para cá? E aí, fazendo o contraponto que o doutor falou, que isso caberia ao Congresso, de fato, é uma discussão que envolve toda a sociedade, talvez deveria ser feito um plebiscito. Inclusive, há proposta já no Congresso em relação a isso, de fazer um plebiscito. A bancada da direita já movimentou para poder movimentar de novo o Estatuto do Nascituro, que é um projeto antigo que voltou à tona, que é completamente antagônico a essa ideia de legalizar o aborto. Na verdade, eles querem incrementar as penas, né?
Então, assim, o primeiro passo é esse, a questão se o STF seria, de fato, legítimo para poder apurar essa situação. E eu entendo que sim. Porque, na verdade, há aí conflitos de direitos fundamentais, conflitos de direitos que estão assegurados na Constituição. E quem mais que não o nosso guardião da Constituição para fazer exatamente essa ferição? E aí, assim como vai acontecer, ou se acontecer na questão da legalização das drogas, nesse ponto, nesse contexto específico da legalização do aborto, o que vai ser abordado é se de fato é inconstitucional apenas a questão da possibilidade da legalização do aborto até 12 semanas. Tá. Descriminalização é uma coisa, legalização é outro passo. O fato de, se os outros ministros votarem a favor da descriminalização, isso não quer dizer que qualquer mulher vai poder ir no SUS fazer o aborto. Não é bem assim. Isso é um primeiro passo. Vai apenas aquilo que eu falei em relação à questão das drogas. Isso vai sair da seara penal. Vai deixar de ser crime, vai deixar de ser... Aquela mulher vai deixar de punir. Até porque, como bem o doutor falou, são penas que, comparadas, por exemplo, ao homicídio, são ínfimas. E aí a gente entra lá na questão, já no mérito, analisando o mérito. Aí a gente vê que a própria Constituição ela não adotou uma teoria nem da nidação, muito menos da concepção, como eu acredito que a teoria teológica adota, né? A vida é a partir da concepção. Exatamente. A Constituição não fala disso. A Constituição não fala, em momento algum, não se refere a embrião, a feto. Se refere à vida. Quando fala de princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoa é quando já tem vida, já é formado, já é alguém. Né? Então, assim, partindo desse princípio, a gente vai entrar depois mais ao fundo, mas eu acho que sim, de fato, caberia sim ao STF fazer essa análise, e aí ele vai dizer se de fato aqui há 12 semanas, e por que 12 semanas? Às vezes eu tinha essa dúvida e fui procurar saber. Porque até 12 semanas, o feto não tem condição de ter vida fora do útero. Passou de 12 semanas... Mas a gente parece lá, porque todo mundo aqui, de certa forma, mais a doutora Fernanda e o doutor Saulo, que atuam mais com o direito de família, eu até atuo também, mas nem tanto, a gente se discute do direito do nascituro. A gente discute herança e perspectiva de direito do nascituro. Vai refletir em tudo isso. Sim. Então, você já garante quer dizer, direito do nascituro. Olha mas só. A vida que é fundamental não vai garantir. O código, Tá a entendendo? Constituição Como a coisa não é fala totalmente- da teoria, Entende? mas o Como Código é o Civil O fala. Código Civil fala. O Código Civil Já faz uma garante, mistura sim. Já assegurada. garante um direito futuro em relação a uma herança, por exemplo, mas não te Exatamente. garante a vida, que Não é o te garante a fundamental. vida. Por Olha isso que é um debate jurídico, se a gente levar para o lado jurídico, Entendeu? é muito Então, quer dizer, interessante, porque abarca muito. Se a minha mulher está grávida, eu tenho filho, eu vou discutir o direito de herança dele ainda na barriga, mas não vou discutir a vida dele. Mas então, se a gente descriminalizar o aborto, não vai ter mais direito do nascituro. E a questão é exatamente essa. O Código Civil fala que você ganha personalidade jurídica a partir do momento que nasce. Se você com vida. nasce com vida, respira. Entrou ar no pulmão, você tem vida, virou pessoa jurídica. Com personalidade jurídica. Mas, desde a concepção, você pode receber doação, você tem direitos da personalidade, direito ao seu nome, direito à indenização, direito ao enterro. Então, o que acontece? Se descriminalizar, vai tirar isso tudo, porque não faz nem sentido. Até 3 semanas não tem vida. Primeiro, tem vida intrauterina antes do nascimento. Vida intrauterina. Se antes dos 3 meses não houver intervenção da ação humana, essa vida intrauterina vai prosseguir e a vida extrauterina também. Então, não faz sentido a gente intervir dessa forma, mexendo com todos os outros direitos, sendo que o direito à vida é a base de tudo. Se a gente não tivesse esse direito, a gente estaria aqui hoje, debatendo isso. Não, isso Para mim é uma coisa... Só quem é a favor do aborto é quem está vivo, né? É. É quem já nasceu, né? Porque o resto não tem Exatamente. como falar. Agora, outro ponto que a gente tem que abordar em relação a isso daí é o seguinte.
Quando veio a lei do divórcio, foi um caos social, porque achavam que a pessoa ia casar já pensando em divorciar, né? Acharam isso, né? Então, às vezes até acontece hoje em dia. Não, tem gente que já fala assim, vamos casar, porque se não der certo a gente separa, né? Isso mesmo, então quer dizer, criou essa... O que eu vejo que não é errado. Também não, Tudo acho bem. muito coerente, na verdade. Aí as drogas, a pessoa não vai liberar o poste de droga, vai sair todo mundo fumando maconha. Ou então, vamos liberar o aborto, a mulher vai engravidar só para ter o prazer de chegar lá na clínica e pedir fazer o aborto. Não é assim, né? Na verdade, não é assim que funciona. É o contrário. Né? Eu penso que seria o contrário. Seria o contrário, entendeu? Porque, por exemplo, assim, olha, tem muita gente que casa e é feliz, passa anos e morre, vira viúva e nunca se divorciou. Né? Tem pessoas que nunca usou droga e está vivendo normalmente. Né? E tem pessoas que vai ter filho e vai ter amor por ele, mesmo que o pai seja um canalha e sucessivamente, vai ter todo o amor do filho e vai querer ter o filho. Então isso vai da individualização, do caráter, da personalidade e da experiência de vida que cada um traz dentro de si. Né? O que a gente não pode também eu acho que é uma discussão muito profunda que tem que estar ligado mais aos princípios humanos, né? Em relação à droga. Pô, a droga vai te fazer mal isso. Vai usar? Mas você tem que ter suas consequências. Entendeu? Poxa, eu vou fazer aborto. Você tem que ter suas consequências. Então, eu acho que tudo tem que ser levado a consequência. Não pode ser uma coisa assim, faz e fica por isso mesmo. Né? E as consequências, eu entendo que já está definido em lei os tipos de aborto que pode ser feito. Eu vou pensar, eles estão falando que 18 semanas, né? 12 semanas. 12 semanas não 2 meses. 3 meses. 3 meses, eu vou ficar 3 meses pensando. É mesmo? O problema é que muitas vezes se descobre a gravidez já nesse período. É o que acontece. Porque tem aquele negócio, né, da mulher, que tem mulher que menstrua durante um período da gestação, né? Não dá nem para saber. Nesse sentido, eu concordo com o Barroso de novo, que ele fala que as políticas públicas voltadas para essa matéria têm que ser para tornar o aborto raro, porém seguro. Que eu acho que é o caso que já acontece. E que já a acontece gente pode hoje. Buscar melhorar, mas não descriminalizar de uma forma geral, exatamente. Não tem o que fazer. Briguei com o namorado, eu vou lá e imagina, vou lá fazer o aborto. Eu vi partes, né, defendendo que a mulher, antes de realizar o aborto em si, ela passasse por uma comissão de psicólogos, de assistente social, para entender se aquilo é realmente necessário, se é o que ela quer, para evitar que ela venha se arrepender disso. Só que a gente sabe que o nosso poder público, em relação à questão de saúde, ele é ineficaz. O SUS, ele é lento. Quantas pessoas não estão aguardando cirurgia? Quantas pessoas não têm nem atendimento? Aí descriminaliza o direito mais importante da Constituição. Eu sei que não existe direito absoluto, não tem essa hierarquia, mas convenhamos aqui, senso comum, se não existisse o direito à vida, não existiriam os demais. Sim. Então vamos botar que é o direito mais importante. A gente vai simplesmente descriminalizar do que melhorar a política pública, do que melhorar o SUS. Sim. É mais difícil, mas se a gente vai falar aqui sobre ideais de direito, esse eu acho que seria o ideal, né? Então, essa questão que você falou, e há esse histórico de que, estatísticas, de nos países em que foi legalizado o aborto, a ideia era exatamente, assim como foi a questão das drogas, é que houve um desestímulo por parte das mulheres que queriam fazer o aborto, porque faziam exatamente isso. Através de políticas públicas, eles tinham que passar por uma triagem, conversar com o psicólogo, e a grande maioria, ao final desse procedimento, desse processo, elas desistiam. Né? Porque a gente sabe que, assim, o problema dessa questão é que isso afeta muito mais, em grande maioria, a gente faz novamente aquele recorte, né, racial, negro, de favela, de comunidade, que não tem instrução, que não tem estudo, que não tem ensino completo, às vezes ensino fundamental, às vezes são analfabetos, que não têm acesso a qualquer tipo de contraceptivo, que não sabem, às vezes, a gente acha que
até impossível alguém que não tenha conhecimento de métodos contraceptivos, hoje a internet tudo divulga, mas tem. Se você vai na comunidade, e você sabe que, infelizmente, tem gente que não tem noção de que é uma camisinha, que é um remédio, um anticoncepcional. E aí, o foco, talvez, é exatamente para proteger a vida. Exatamente proteger a vida. Mas a vida dessas mulheres. A vida de pessoas que têm chance de viver. A gente não sabe se aquele feto vai progredir. E aí, fazendo esse paralelo, né, esse paralelo em relação à vida que já existe, de mulheres que estão hoje morrendo através de abortos clandestinos, de quintal de casa, porque com medo de ser punidas, vão lá e faz aborto dessa maneira. Então, assim, quando a ideia daqueles que querem legalizar, que defendem isso, é exatamente para proteger esse tipo de mulher, através porque a gente sabe que não tem política pública para isso. Mas não é melhor, então, criar essas políticas, Exatamente. fomentar as políticas públicas? Cara, eu digo uma coisa para você, né? Eu já tive cliente, né? Que não era cliente, pessoas próximas que me procuraram, que queria levar o filho que ainda ia nascer para adoção. Eu acho isso uma ótima medida. Eu acho, cara, porque presta bem atenção, Entrega voluntária. É uma entrega voluntária. Não tem condições de criar criança, não Isso é quer ter entrega esse desejo, voluntária, cara. é uma saída. É uma saída. Exatamente. Então, aí você pensa bem, presta bem atenção. Você sai na balada, né? Transa sem camisinha. A mulher está sem anticoncepcional. No outro dia, eu estou na balada porque... Situação hipotética. Situação hipotética, né? Se bem que o doutor Rafael pode até falar melhor sobre isso. De balada. Mas frequentador mais de balada hoje em dia. Então, quer dizer, sai na balada... sai na balada, ex-frequentador, homem agora. Sai na balada, transa com a pessoa que não conhece naquele dia ali, sem camisinha. A mulher está sem medicamentos. No outro dia, ela não toma a pílula do dia seguinte, né? Ou seja, 3 fatores já furaram aí, né? 3 fatores já furaram aí. No final, ela ainda tem condição de fazer o quê? Uma entrega voluntária do bebê. Entendeu? Existem Então, várias outras medidas para a gente tentar suprir a falta dessas políticas públicas. O direito mesmo já oferece várias medidas. Sim. Tem a adoção legal, através da entrega voluntária da mãe. Tem os alimentos gravídicos, que a gestante recebe, não é a criança. A própria mãe pode receber daquele pai os alimentos durante a gravidez. Exatamente. Para custear os gastos que aquela gestação está dando para a mãe, para dar esse suporte para ela não ficar sozinha. Eu acho que se o direito continuar amparando a mãe nessa gravidez indesejada, pelo menos até o parto, para conseguir efetivar essa adoção, já diminui muito o percentual de aborto. E eu sei que a mulher não quer passar pela gestação. Eu engravidei sem querer, eu não escolhi isso e eu não quero ter que suportar a gestação para, no final, colocar para adoção. Sim, mas aí é onde fica a sua responsabilidade. Né? Vamos trabalhar a política pública, então, de levar o conhecimento para essas áreas da sociedade que não têm acesso à informação sobre o preservativo, sobre o anticoncepcional. Eu sei o que o doutor falou. Atendendo gratuitamente, uma mulher falou para mim assim, doutora, você não sabe o que eu estou querendo dizer. Estou falando do mundo de lá, o lado de lá é outro mundo. E aquilo me chocou. Eu falei, não, realmente, eu sei que... Não sei como é, mas sei que é outro mundo. Então, por que a gente não tenta unir, não tenta levar a informação, não tenta levar os métodos, a conscientização? Porque a gente consegue preservar os dois. Realmente, o STF tem a capacidade para julgar quando tem conflitos de direitos. Se tem conflito de direito, a gente aprende o quê em constitucional? Que tem que escolher a medida mais razoável e proporcional para minimizar o conflito e tirar o mínimo possível de um direito para preponderar o outro. Mas, assim, é o mínimo possível, não é tirar completamente um direito para prevalecer o outro. Então, não faz sentido, para mim, a gente legalizar completamente o aborto para prevalecer o direito da mulher ao corpo.
tem que fazer essa balança, diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali. Até a gente, como advogado, quando vai fazer uma proposta de acordo, a gente sabe que quando vai fazer acordo, ninguém sai ganhando tudo. Todo mundo tem que abrir mão um pouquinho. Conflitos de direitos, para mim, é a mesma coisa. Uma frase, falando sobre esse tema, que a frase era de uma mulher. Na verdade, era um cartaz de um movimento que defendia pró-legalização. E a frase falava assim, os ricos pagam, os pobres morrem, todos sofrem. Pesada, mas retrata muito isso que eu via falando, né? Porque a gente sabe que os ricos fazem, só que fazem clínicas pagando caro e sem risco nenhum. Os pobres fazem e morrem. E no final, todo mundo sofre. Mas, doutor, o que eu vejo muitas vezes também, um reflexo do aborto, é que a pessoa, além de ter aquela gravidez desejada, ela quer fazer na clandestinidade para poder não ter nenhum tipo de constrangimento familiar. Que é realmente que não ninguém só isso, sabe porque é crime. Tá, crime também. não, eu sei, mas tá arriscado, mesmo que se liberar e ter a clínica lá, a pessoa não querer ir fazer. Preferir fazer no local escondido, que ninguém saiba, para a família não ficar sabendo, para o namorado não ficar sabendo, coisas assim desse sentido. A clandestinidade vai continuar. De certo modo, a gente também não pode ser hipócrita. A gente sabe que quem tem mais condições financeiras consegue ter mais facilidade de fazer não só aborto, mas ter acesso a qualquer outro tipo de situação. Né? Quem tem mais poder financeiro tem acesso a isso. E ainda que venha descriminalizar, mas não seja regularizado, eu digo isso porque, ainda que seja descriminalizado, tem que ter uma votação por parte do executivo para que o SUS possa atender, né? Para que clínicas possam abrir de forma legal. Isso ainda vai ser necessário ser feito. Sim. E ainda que descriminalize, se não tiver essa regularização, vai continuar da mesma forma. Pessoas com poder aquisitivo vão pagar ali algumas clínicas por fora, que com a diferença de não precisarem se esconder, porque não serão presos por conta disso, e pessoas que não têm recurso vão continuar sem conseguir fazer ali o aborto, porque o SUS não vai fornecer e porque ela não tem poder aquisitivo de contratar uma clínica particular para isso. Então, vai ter que ser feito, se caso isso aconteça. Assim como foi com o aborto de feto anencéfalo, né? Depois disso, o Ministério da Saúde editou portarias regulamentando que para que o SUS pudesse fazer esse tipo de procedimento. Constatado a situação médica, o SUS já estaria mediante com essas portarias, né, autorizado. E eu vejo, por exemplo, assim, que o Congresso, né, ele está tentando fazer um plebiscito para a questão uma solicitação para isso. Para em relação ao aborto, em relação às questões das drogas também. Mas eu digo uma coisa para você: cuidado para na urna não sair um aborto. A gente esperar uma coisa e sai outra, porque o que tem de pessoas que falam uma coisa e na hora do voto vota outra coisa totalmente diferente. Porque uma coisa a pessoa chegar na pesquisa e falar assim, você é favorável à legalização do aborto? A pessoa responde com o marido do lado, com a filha do lado, com o Tommy do lado. Não sou não. Mas na hora que ele estiver sozinho lá na urna, sem saber que vai ser identificado o voto, pode sair qualquer coisa. A gente observa ali que a margem está dando aí de uns 20, 22% percentuais de diferença de sim para não. Né? Isso para mim não é uma questão social e moral para ser resolvida dessa forma. Não, também. Tem que ser através de uma ciência, de um estudo. A minha opinião aqui, por exemplo, não é como mulher. É como advogada, operadora do direito, que estudou o direito, a ciência jurídica. Então, é completamente técnica. Eu estou excluindo a Fernanda, a pessoa, para falar minha opinião técnica. Eu acho que interfere em muitos outros direitos, que tem muito reflexo jurídico em várias outras áreas, embasamentos constitucionais. E quando a gente mexe com as bases constitucionais, a gente coloca em risco vários outros direitos da nossa sociedade. A gente coloca em risco literalmente a estrutura da nossa sociedade. Então, acho que as pessoas, na hora de opinar, não têm noção dessa gravidade. Sim. Então, em relação ao que a doutora falou, 2 pontos. O que a doutora falou da outra vez, a questão do direito à vida, né? De ser um direito absoluto. Na verdade, a própria Constituição, ele já excepciona, né? A questão do direito à vida com a possibilidade de morte em caso de guerra. Sim. É caso excepcional, mas está lá.
Na verdade, não é um direito absoluto, nem dá tempo de Exatamente. Não, Não nenhum é um direito é absoluto, direito de absoluto. fato. Então, Mas se a gente nesse caso relativizar especificamente, sempre. em relação ao aborto, os que defendem, né, diz exatamente porque não há direito absoluto, nem a vida é absoluta, porque a própria Constituição já excepciona em relação a isso. Outro caso que eles citam é exatamente o aborto em função do estupro. Se você pode abortar porque você sofreu estupro, então, de fato, é algo que não é absoluto. Né? Uhum. Há uma relativização aí da vida. Que doutor, mas aí que Mas foi para exatamente isso isso que tem eu a falei. pílula no dia seguinte. A mulher foi estuprada hoje, amanhã ela toma Porque às remédio. vezes Mas, não dá doutor, tempo, né? Porque depois que já ocorre ali, acho que a fecundação, Não, as A hormonas já pílula não no tem. dia seguinte ela não tem esse funciona poder. só no período na nidação. Ali, quando há a cola na parede do útero. Ela não é abortiva, ela só impede. sim. Depois disso, já era. Teria que ser de imediato. Exato. Doutor Saulo, você falou o que eu falei, eu concordei plenamente, por isso que eu falei que a gente tem que tirar um pouquinho de cada direito e não excluir. Exatamente, porque nenhum direito absoluto que a gente tem a possibilidade de usar razoabilidade e proporcionalidade para dirimir os conflitos entre direitos Exatamente. constitucionais. Exatamente. E a gente não pode excluir nenhum dos dois, apenas ponderar e diminuir um pouco para chegar nesse consenso. O que eu acho é que há, em relação a isso, um sexismo, né? Em relação à mulher. Porque muito se fala, se discute, nós estamos aqui hoje discutindo exatamente essa questão da legalização ou não do aborto. A mídia fala, depois do voto da ministra, diversos movimentos pró e contra foram para as ruas. Mas ninguém nunca... A gente não marcou... nós não fizemos aqui um episódio para tratar do que nós chamamos de um aborto masculino. Que é algo que eu, como advogado familiarista, não poderia deixar de falar. Sim. A gente tratando daqui da legalização do aborto feminino, mas e o aborto masculino, que acontece todos os dias, em todas as casas, em diversas casas, infelizmente, e ninguém fala nada. Passam a mão na cabeça dos pais. A gente já está acostumado, né? Pais que abandonam filhos, que viram as costas e que não estão nem aí. E que, de fato, não nada mais nada menos que um aborto. Eles viram as costas para os filhos. Não pagam pensão, não vive, não convive. E a sociedade passa a mão. O judiciário passa a mão. Passa muito a mão. Recentemente, teve uma decisão sobre o aborto paterno. O pai tinha plenas condições de pagar. Ficou provado que ele não pagou porque ele não quis. E o judiciário condenou ele a 1 ano de detenção. Ele estava 8 anos sem pagar a pensão para a filha. Então, a gente tem medidas de abandono material, que é crime. Afetivo. Tem de abandono afetivo, que é um ilícito civil, que pode requerer uma indenização. Mas vamos ser realistas, quando que isso acontece? O pai aborta realmente diariamente, mas eu acho que existe a medida de efetivar o que já existe na lei. Né, cumprir ali a criminalização do abandono material, realmente pedir indenização pelo abandono afetivo. O problema do abandono afetivo que a maioria dos pais não vai ter dinheiro para pagar. Não E é aí minha área gera de atuação. um estresse Os doutores aí desnecessário. têm muito mais conhecimento e experiência na área, mas a gente nunca vê campanha que favoreça um pai abandonar o filho, de forma nenhuma. É visto sempre com um olhar muito crítico em Mas relação também a não isso. pune. E a questão, exato, mas é uma questão que a gente consegue resolver através de outros meios. A legislação tem formas para isso, como a doutora mesmo citou. Uhum. Não vejo a efetividade, até porque eu não atuo na área, então vocês podem falar melhor sobre isso do que eu. Mas a gente não poderia, em relação a uma falta de obrigação, de responsabilidade do pai, vir a trazer prejuízo que justificasse um aborto, porque no aborto, quem está sendo prejudicado é a vida que está sendo gerada ali. Exatamente. Então, por falta de responsabilidade do pai, por isso que eu não gosto desse tipo de argumento, porque pela falta de responsabilidade do pai, a gente vem colocar o prejuízo à vida que está sendo gerada. Eu acho que não seria esse o caminho. Acredito que o caminho seria, por meio tanto do direito penal como do direito civil, de você trazer ali prejuízo para o pai que atua com a falta de responsabilidade em relação ao filho. Não, sim, eu não estou fazendo comparação. Eu só quis dizer que isso é uma questão muito sexista, porque contra a mulher, mete o pau. Claro que não tem nem comparação, está lidando com a vida. Sim. Né? Mas eu quis dizer que em relação ao pai, esse abandono afetivo, esse aborto masculino, parental, como a gente fala, isso acontece todos os dias e ninguém fala, isso não repercute tanto. Entendeu? Não, de fato, a gente vê diariamente, o doutor Saulo acredito que também, né?
O pai simplesmente visita, ele literalmente visita o seu filho. Da mesma Ele não forma que eu convive, ele posso ir lá visita. visitar o escritório de vocês uma vez ou outra, ele visita o filho. Não participa de nada, não cuida de nada. Paga pensão muito mal, só se o juiz obrigar e olhe lá, porque a gente tem que executar muitas vezes, enquanto a mãe está ali cada segundo de todos os dias pelo filho. Ela não tem a opção de não ser mãe. Detalhe, ainda tem mãe que ainda guarda dinheiro para dar o filho o presente para entregar no dia dos pais. Exatamente. Para o filho não se sentir constrangido. Como se fosse o pai que tivesse dado. Né? Se fosse o pai que tivesse dado. Exatamente. Então, essa questão, por exemplo, assim, cara, o pai que não ama um filho, ele não ama a si mesmo. Um cara que aborta o filho, né? É um verdadeiro idiota. E essa é a verdade. Né? E a vida vai cuidar dele. Pode ter certeza. Eu entendo que a gente colhe exatamente o que a gente planta. Entendeu? Pô, o cara não tem a oportunidade de poder jogar uma bola com o filho dele quando é criança, né? De brincar de boneca com a menina, né? Poxa, então quer dizer, às vezes, a pequenas coisas que a gente vê, né? O doutor Rafael, assim que tiver a oportunidade de ser pai, né? Doutora Fernanda também, que não é? Cara, o simples fato de você, às vezes, pegar uma sacola de compra, levantar, e seu filho falar assim, pai, você é muito forte. Entendeu? Ou então, você chegar numa escola e ver seu filho vir correndo, te dar um abraço, um beijo. Nossa, a pessoa não ter esse tipo de ligação, você vê que a criança, ela anda igual a você. Entendeu? Ela começa a desenvolver gestos iguais aos seus. Às vezes você pega um bebê, né, de 5, 6 meses deitado na cama, da mesma maneira que você costuma dormir. Você se vê ali, cara. Então o pai que abandona esse tipo de relacionamento, que não está enxergando essa vida, que não está conseguindo entender o que está acontecendo ali, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Idiota. Eu tenho esse desejo de ser pai, e já que nós estamos falando aqui em relação à paternidade, à figura paterna, no caso do aborto, em geral, eu vou trazer um questionamento que também se fala pouco, mas que eu vou colocar em pauta para ouvir a opinião de cada um dos doutores aqui presentes. Em relação ao pai, o seu papel, aquele pai que um rapaz tem uma namorada, pode ser até a sua esposa ou ficante, enfim, mas a sua companheira naquele momento acaba gerando ali a fecundação, né? Já tem o início da gravidez, só que o pai, ele quer o filho, ele quer ter aquela criança. E a mãe não quer. E a mãe não quer. Aí imagine uma descriminalização com uma futura regularização, a mãe teria então o total poder de decisão e chega lá e tirar. E depois ele vai virar pro futuro pai e falar, eu tirei o filho. Eu acho justo, porque é ela que vai ter que ficar 9 meses lá, né, com algo tipo, anormal dentro do seu próprio corpo. Eu acho assustador. Quero muito ser mãe, mas eu acho assustador. Ele quer a paternidade, ele quer ter o filho, é o sonho dele. E ele não tem sequer o poder de decisão sobre aquilo. Por isso que quando namora tem que escolher bem, gente. Tem que alinhar os objetivos. Ocorre o aborto, e como fica a cabeça daquele futuro pai? Cara, meu filho, eu teria uma criança, eu seria pai. Meu filho, a gente pode usar eufemismo e dizer que interrompeu a gestação. Mas a gente pode não usar um feminino e dizer que aquela criança foi morta. Exatamente. Sim. Sobre o que o doutor falou, eu não sou mãe, mas eu fui filha. Eu não gosto de falar assim, o pai que não dá isso pro filho, não ama. Pode ser verdade. Mas eu tive que processar o meu pai quando eu tinha 21 anos por causa de pensão. Nossa. E meu pai, ele só me visitava também a vida inteira. Ele faleceu ano passado. Mas foram 24 anos de visita e no final eu tive que processar para pedir os alimentos. E eu tive que fazer isso porque eu já tinha capacidade civil, não foi minha mãe, foi muito doloroso. Então, assim, pais não deixam seus filhos passarem por isso. Eles não fazem porque querem seu dinheiro, porque precisam espizinhar. Não, eles só querem ali o mínimo. E implorar pelo mínimo é humilhante, horrível. Então, a gente tem, sim, que lutar pelas pessoas que são indefesas, pelo nascituro, pela criança, pela mãe que não tem conhecimento jurídico, que não tem condições de lutar por aquele filho sozinha. Então, doutor, eu até me sensibilizo com essa história, sempre porque eu também fui uma pessoa muito criada longe do meu pai, principalmente, mas nem por isso eu deixei que esse reflexo se transformasse
em relação ao meu relacionamento com meus filhos. Meus filhos são as pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu entendo que acontece o seguinte, né? Agora nós vamos cortar na própria carne. Eu entendo que o judiciário, o juiz e o promotor precisam mudar algumas coisas, principalmente em relação à punibilidade das questões do abandono afetivo e do abandono material. Né? Eu até falo que, por exemplo, assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, às vezes ele traz muito promotor para fazer palestra, delegado para fazer palestra, juiz para fazer palestra. Negativo. Esses promotores, esses juízes, delegados, eles têm que sentar e ouvir o advogado fazer palestra. Parabéns, concordo. Eles têm que ouvir o advogado, porque nós é que somos à frente dessa sociedade. Exatamente. Eles que têm que sentar no banquinho e falar, Excelência, senta aí um pouquinho que a gente vai falar o que está acontecendo fora do seu gabinete que você não está vendo. Vamos dizer para o senhor o que está acontecendo quando o senhor dá uma pena pequena ou então faz aquela tabelinha que o senhor tem lá de percentual de 10%, 15%, e o pai sai rindo e debochando da mãe daquele momento ali. Quando o senhor evita de analisar as provas e tenta fazer um acordo a todo custo. E a mãe, constrangida e humilhada, aceita qualquer coisa para poder sair da sala de audiência, porque não suporta mais ser humilhada. Exatamente. Então, os advogados é que tem que sentar e palestrar para os juízes e para os promotores, e não o contrário. É isso que a gente tem que se posicionar, porque eles não são à frente da sociedade. Nós é que somos à frente da sociedade. A gente que sabe quem está sofrendo, a gente que sabe quem está apanhando e a gente sabe quem está morrendo por omissão do próprio judiciário. Eles estudam, passam um concurso, não atualiza e tem um contato ali através de uma petição, através do que a gente fala. Que não lê. Que não lê. Não adianta a gente estudar, porque tem assim, conhecimento. Eu estudo, participo de congresso, faço pós, estudo frequentemente, mas fico lá, defendo diversas teses, argumento diversas coisas e o juiz, para chegar na hora da audiência, o juiz vamos fazer um acordo e ficar forçando um acordo, como o doutor bem disse. Não adianta. De fato, tem que haver essa inversão. Tem que haver essa inversão, palestra, entendeu? Eles têm a consciência de que eles precisam mudar, que eles precisam estudar mais. É muito desgastante, porque você estuda, você corre atrás, você está vendo, e na hora de lutar pelo direito, você não encontra o apoio no próprio judiciário. Deveria ser uma equipe, cada um faz sua parte, buscando o melhor para a criança, o melhor para a mãe, o melhor para aquele pai. Mas não, parece que é você contra todo o judiciário para proteger aquela mãe e aquela criança. Eu só tenho essa força por causa, eu acho que da minha história, porque aí eu tenho esse engajamento para proteger e para lutar, porque senão eu já estaria exausto. E detalhe, nem sempre a gente está correndo atrás do direito. A maioria das vezes a gente está correndo atrás da justiça. É essa que é a diferença que o juiz, o promotor tem que entender. O advogado, na maioria das vezes, ele está querendo a justiça. Ele está querendo uma coisa justa, entendeu? E quando você chega lá, o promotor, tem que ver, entendeu? Quando você pede uma liminar de urgência e ele está querendo discutir a gratuidade de justiça naquele momento. Cara, dá a liminar e depois a gente vai discutir isso, porque tem uma pessoa no leito do hospital precisando de um medicamento rápido para fazer alguma coisa e fica naquela, sabe, debaixo do ar-condicionado sem saber o que a sociedade está passando. Entendeu? Esse dia eu fiz uma audiência de família e aí tinha um forte indício de violência patrimonial, era uma ação de divórcio, guarda, tudo junto. E aí eu pedi na audiência, eu já havia pedido em sede de contestação e pedi na audiência que eu gostaria que o julgamento fosse feito por perspectiva de gênero, conforme determina o CNJ. O juiz olhou para mim, não, doutor, a gente não segue isso aqui não. É a própria lei. Falei, como assim, doutor? Não, aqui não vai precisar disso não, doutor. Não, doutor, vou explicar, isso é julgamento por perspectiva de gênero, nítida violência patrimonial contra a mulher. Você tem que apreciar. Eu falei, resolução do CNJ, número tal. E, não, doutor, esquece isso, doutor, não precisa disso aqui não, aqui a gente não segue isso não. Exatamente. Eu falo, então consta em ata, doutor. Não, mas eu pedi pra constar. E aí? Aí ele fica magoado. Não precisou constar porque no final acabou fazendo acordo. Então, quer dizer, são situações... Agora, essa questão levantada aí pro doutor Rafael foi brilhante. Porque eu não tinha me atentado para esse detalhe. É quando o homem quer ter o filho, entendeu? A mulher está grávida e ela fala, eu vou tirar.
Acho que como o ônus da gestação recai sobre a mulher, ela tem pelo menos esse direito. Na verdade, todas as defesas, os movimentos, eles focam exatamente nisso, né? Se a gente parar pra pensar, a mulher é sempre prejudicada. Sim, mas Porque levando o pai que ele Mas o falou, homem também tem responsabilidade, né? levando em Já consideração que ele falou, a mulher não faz direito. sozinha, né? Não faz sozinha, Existe, mas né? quando o pai quer abortar, dane-se e a mulher Então, fica ali eu sozinha. vejo que a gestação... Quando a mulher quer abortar, a mulher também tem que se danar, porque o pai agora quer ser filho. Então a mulher sempre fica... É porque a gestação, ela tem 3 pilares, né? Ela tem ali a genitora, a mãe, tem o feto, né? O embrião, que futuramente vai ter a sua vida, vai nascer, e tem que ter também um pai, tem que ter alguém para dar o material genético masculino ali, então ele tem a sua participação. Não, Já isso aí- claro, uma participação de puro prazer por 5 minutos. Né? Depois, 9 meses, a participação ali é da mãe, da Depende. criança. Agora, mas existem diversas obrigações que vêm Mas então, em relação a esse juridicamente, a gente não prazer tem como depois. Cara, tem exigir bons pais também. da mesma Mas não é forma. toda, a gente Bons não pais, pode. Tem Até bons que pais. prazer a mulher também sente. É, lógico. Eu falo né? por mim. E hoje em dia estão numa situação que elas estão querendo usar mais do que... Mais os prazer outros. do que... Mais prazer do que qualquer outra coisa. Diga-se de passagem, né? Entendi. Entendeu? Então são situações assim que a gente vai conversando, vai falando, entendeu? É uma coisa longa, né? Pra gente ver quantos aspectos a gente até aqui no meio do debate que trouxe coisas que a gente tinha pensado antes. E pra gente é muito importante, para você que está em casa, a gente está pedindo para que vocês mandem sua mensagem, curtam o nosso canal, entendeu? Compartilha, faz os cortes aí mais interessantes, ajuda a Sugerem fazer a novos sociedade- temas, né? Pode sugerir novos temas também para a gente estar podendo falar, para conversar com vocês aqui. Nosso tempo já está se esvaindo, né? Agradecer muito aqui a doutora Fernanda, que pela segunda vez, tá vendo? É o que a gente fala, quem é bom sempre volta. Sempre né? volta. Muito Quem obrigada. é bom sempre volta, né? E agradecer também o brilhantismo e a juventude do doutor Rafael aqui, sempre muito competente, muito ponderado nas suas colocações aqui, toda a experiência do doutor Saulo aqui também, um grande especialista na área. Então, é um prazer muito grande estar com todos vocês. Para mim, só enaltece o meu currículo de trabalho, de conhecimento. Eu acho que isso que faz a advocacia, principalmente, ficar mais forte quando a gente discute esse tipo de temas, a gente está falando sobre esse tipo de coisa. Eu acho que é muito importante para todos nós. Né? Mais uma coisa, doutora, deixa suas últimas palavras. Com certeza voltará novamente. Daqui a pouco a gente tem que fazer Deus uma quiser. carteirinha para ela, para todo mundo. Suas considerações finais para a gente aí. Fala. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. Sempre muito bom. Falar sobre esses temas com pessoas inteligentes é muito bom. E falar para as mulheres que tiverem gravidez indesejada, não tiverem coragem de abortar, procurem seus direitos, procurem seus alimentos gravídicos, pensem na possibilidade de uma adoção legal. Se o pai abandonar, saiba que tem como processar. O abandono material é crime. E o afetivo, você também pode correr atrás de uma indenização, porque, apesar de não ser crime, o Código Civil não passa a mão na cabeça desse pai. Né? Eu que agradeço aqui a presença de todos vocês, em especial a nossa convidada, claro, Obrigada. que vai ser sócia nossa aqui no nosso podcast. Com É prazer. sempre muito bem-vinda. A gente estendeu o convite da última vez, ela veio, a gente vai estender de novo, então, para ela possa voltar e Novamente, estar conosco em mais um episódio. Amém. E eu agradeço muito de estar aqui com vocês, porque todas as vezes que eu venho aqui eu aprendo mais. Eu saio daqui sabendo um pouco mais, eu saio daqui, eu me forço também a estudar, a aprender, Isso aí. até para poder comparar, chegar perto do nível intelectual de cada um de vocês aqui, para não ficar para trás. Né? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar fazendo os episódios, né? Estar sempre nesse programa, tá? Muito obrigado. E peço pro pessoal de casa, já que a gente bateu um recorde no episódio número 18, hoje é o Isso. 19, certo? Vamos bater o recorde nesse também de visualização. E vamos temos compartilhar. agora preparar um grande pro 20, né? Que é um, O vídeo tem Sim, que o 20, né? o 20º, se não me engano, a gente tem que olhar a data que nós começamos o podcast, porque tá perto de completar um ano. É Tá. por agora, hein? Tem que olhar isso daí. Daqui Tem que a ser pouco, especial, né, tem que ser um episódio especial. especial. Mas é isso, de fato, a gente aprende muito. Porque a gente aprende sempre muito mais falando do que só lendo, estudando, né? Quero agradecer a doutora a presença mais uma vez, mas agradecer o seu brilhantismo, o nosso bate-papo aqui, que de fato, com certeza, agregou muito. A presença do doutor, sempre brilhante, do doutor Glaidemir, do doutor Rafael, e dizer para os nossos ouvintes, né,
que a gente aqui discutiu apenas questões jurídicas, né? Tentamos aqui levantar os contrapontos, né? Em relação aos argumentos daqueles que defendem o aborto ou não, mas a gente quer sempre deixar claro que nós somos sempre a favor da vida, que é o que deve prevalecer, e você, mulher, que está grávida, que por algum momento pensou em não desejar esse filho, em abortar, segue os caminhos de Deus e procura primeiro pensar no futuro que esse filho pode dar a você. Tá bom, pessoal? Nas alegrias, né? Nas alegrias. Pessoal, É um isso. grande abraço para Abraço, todo Jorge, mundo. até Boa mais. noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, né? Que Deus nos abençoe e que dê direção à nossa sociedade.